Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Amanda Beatriz, sou professora do Instituto Federal do Maranhão, do IFMA Campus Codó. Esta é uma aula que faz parte do projeto intitulado Pré-ENEM, que é coordenado pelo professor Aloísio, em parceria com os demais professores do IFMA Campus Codó. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa primeira aula de redação, que está disponível no canal Pré-ENEM IFMA Campus Codó no YouTube. E vamos para a nossa segunda aula. Também espero que vocês tenham realizado a produção escrita da redação que eu disponibilizei para vocês, um tema que foi disponível no final da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham conseguido realizar de uma melhor forma a produção escrita. E vamos começar a nossa segunda aula de redação. Iniciamos a nossa aula com uma citação de Monteiro Lobato, que vocês conhecem, né, que é um importante escritor, autor da literatura infantil. Ele tem uma obra de destaque, que é a obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, que faz parte da literatura infantil. E a citação de Monteiro Lobato diz: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. A leitura, gente, ela implica em nosso desenvolvimento. Então, a falta de leitura, ela vai acarretar e ela vai prejudicar a forma como nós escutamos e compreendemos os fatos sociais. Então, a carência da leitura, ela prejudica a maneira como nós construímos os nossos posicionamentos, a forma como nós carregamos em nossa fala nossa criticidade e a forma também como nós conseguimos perceber os fatos sociais. Então, a carência da leitura, ela acarreta e prejudica a forma do nosso desenvolvimento. E para que isso não aconteça, o ponto de partida deve ser a leitura. Da mesma forma como eu falei na nossa aula anterior de redação, o texto ele inicia antes da ação de escrever. A gente começa a elaborar um texto através dos nossos pensamentos, através dos nossos conhecimentos prévios, da nossa bagagem cultural. Então, a ação de construção do texto inicia antes do processo de escrita. E o ponto de partida sempre deve ser a leitura. Em nossa aula, nós vamos apresentar sobre o projeto de texto, o que isso significa para a minha redação, qual a importância do projeto de texto. Ele é mencionado na cartilha do participante, lá na redação do Enem, na cartilha do ano de 2019. Como eu falei, vocês podem ter acesso a essa cartilha através da internet. Vamos falar um pouco sobre os textos motivadores, a importância dos textos motivadores, de compreendê-los. Vamos falar um pouco sobre o repertório sociocultural, como aplicar o repertório sociocultural seu dentro da sua redação, dentro da produção do seu texto. Vamos falar da introdução da redação, algumas dicas de como construir uma introdução. Vamos fazer duas análises. A primeira análise é a do parágrafo de introdução sobre o tema da redação do ano passado, o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E a segunda análise do parágrafo de introdução é sobre o tema da aula anterior, da nossa aula do vídeo passado, que vai falar sobre o tema o aumento do lixo, causas e impactos para o meio ambiente. E encerraremos a nossa aula com uma proposta de redação para você produzir em casa de acordo com o tema proposto. Ao final da aula, eu vou passar para vocês um tema para vocês construir a redação de vocês. Então, vamos dar início à nossa aula. O projeto de texto. Vocês já ouviram falar no projeto de texto? Esse projeto de texto ele é mencionado na cartilha do participante do Enem do ano anterior, do ano de 2019. Na cartilha se fala sobre esse projeto de texto. Nada mais é do que o planejamento prévio da escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Pessoal, o projeto de texto, na verdade, é um pequeno esquema que você vai elaborar antes de você iniciar a escrita da redação.
É nesse projeto, que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los e qual a melhor ordem para apresentá-lo, os argumentos, de modo a garantir que o seu texto seja bem articulado, que tenha bastante coerência e que seja de forma clara. Assim, o texto que atende às expectativas, ele vai pontuar na competência 3, que é aquela que vai conseguir perceber a presença implícita de um projeto de texto. Então, o projeto de texto, durante as minhas aulas presenciais, eu sempre falo que é, na verdade, um esquema prévio sobre o que você vai tratar dentro do seu texto, dentro da sua produção da redação. É um esquema muito importante porque é através dele que você vai seguir o percurso do seu texto. Então, ele tem uma importância muito grande. Na cartilha, ele é chamado como projeto de texto, mas também pode ser mencionado como esqueleto do texto, pode ser falado como esquema. E vejam aqui, sobre o projeto, temos um tema, e esse tema, durante o seu projeto, você vai seguir uma tese baseado no tema. A tese é a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em um argumento ao longo da redação. A tese nada mais é do que a sua opinião, o seu ponto de vista mediante a um tema. E essa tese, ela precisa ter questionamentos, né? Você tem o problema daquele tema e você vai ter que resolver a situação, problema apresentado na temática proposta. E através disso você vai utilizar os argumentos. Você vai tentar desenvolver a sua redação através dos argumentos que é baseados através do seu ponto de vista. E assim você vai conseguir construir a sua redação. Então vejam que no projeto de texto, vamos citar um exemplo. O tema da nossa primeira aula, lixo e a geração consumista, causas e impactos para o meio ambiente. Veja que no projeto de texto você tem as palavras-chave. Quais seriam as palavras que estão envolvidas dentro dessa temática? Você pode envolver a questão do consumismo, a questão do lixo, a reciclagem, né? A sociedade moderna, o repertório sociocultural. Qual outra área do conhecimento que você pode intercalar sobre essa temática? Você pode trazer a história para dentro dessa temática, com a questão da Revolução Industrial, né, o avanço, a modernidade. A tese, qual é a sua opinião a ser defendida? Você pode defender uma opinião que a sociedade pós-moderna, ela também é uma sociedade, é uma geração consumista. Então, você pode defender essa opinião ao longo do seu texto. E as soluções? O seu projeto de intervenção? Quem são os agentes responsáveis para amenizar a situação problema? Sendo que os agentes pode ser um, dois, pode ser vários, pode ser uma instituição, um órgão. Como resolver, como descrever esse problema, né? Como você vai apresentar como resolver, mas você tem que descrever a forma como pode ser resolvida e quando resolver a situação, problema. Então vejam que o projeto de intervenção nada mais é isso. Você pode colocar o governo, ações educativas, as escolas, o governo pode implantar medidas para que haja reciclagem nas empresas, como consequência de uma redução das tarifas dos impostos. Você pode colocar a questão da educação ambiental como combate à questão da produção de lixo. Então, existe uma diversidade de soluções cabíveis para você tentar resolver a solução problema. Mas tudo isso que a gente falou, todo esse esquema, você tem que realizar ele antes da folha definitiva, antes de começar a escrever a porção definitiva da redação. Ou seja, esse projeto de texto deve vir na folha de rascunho.
Então, você deve fazer o seu projeto de texto, o seu esquema rápido, de forma clara, lá na folha de rascunho. Não esqueça de fazer isso, pessoal, porque é ele que vai guiar a sua redação. É através das palavras, através do conhecimento sociocultural que você soube pegar em outra área, que vai lhe dar suporte para você escrever o texto da sua redação, tá bem? Os textos motivadores. Texto motivador, o tema da redação sempre vem acompanhado na proposta de textos motivadores. Em geral, são os textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal, uma imagem que remete ao tema proposto, a fim de orientar sua reflexão. Vejam que é importante ler os textos motivadores observando as palavras, os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Identificar em cada texto motivador, se for o caso, a tese e os argumentos apresentados pelos autores. É importante vocês utilizarem esses textos motivadores para você conseguir identificar os argumentos, conseguir construir o seu ponto de vista que você vai seguir. E é importante também você refletir sobre o posicionamento dos autores dos textos motivadores e definir com muita clareza qual será o seu posicionamento. Então, vejam que o texto vai motivar você a ter ideias, argumentos que vão embasar o seu texto escrito. E, por fim, leia atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. Vejam que no texto motivador é muito comum vir imagens, gráficos, tabelas, dados científicos em relação à proposta da redação, autores e estudiosos. Então, pessoal, utilizem isso com muito cuidado, percebam as imagens, vejam que uma imagem pode contribuir para que você consiga lembrar de um livro que foi lido, um documentário. Então, a imagem também é um texto e essa imagem pode fazer com que você consiga entender melhor sobre a temática. Os gráficos podem trazer dados científicos sobre o tema proposto. As tabelas podem mostrar a questão da enumeração, das estatísticas, os dados científicos, os autores, a fonte. Tudo isso nós conseguimos encontrar nos textos motivadores. Então, percebam a importância desse texto antes de você começar a sua produção escrita. E jamais inicie a sua redação sem você ter lido uma ou duas vezes os textos motivadores. Eu até falo que é importante, ao você ler a proposta de redação, você ler os textos motivadores uma vez e reler novamente. Ler mais uma vez para que você consiga perceber melhor tudo que os textos motivadores apresentam. E, além disso, muito cuidado para não tirar a nota 0, devido você ter copiado de forma integral e literal trechos da prova de redação do caderno de questões. Muito cuidado, pessoal, para vocês não fazerem essa porção escrita de cópia. Você pegar um trecho de uma cópia literal dos textos motivadores ou então da prova de língua portuguesa e aplicar na sua redação. Não façam isso, tá bem? Repertório sociocultural. O repertório sociocultural ele vai contribuir para você construir a sua redação e para que o avaliador pontue você na competência 2, pois a competência 2 vai exigir da redação. O avaliador vai pontuar você porque ele vai tentar identificar se você compreendeu a proposta e se você aplicou os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. É por isso, pessoal, que eu sempre venho falando aqui para vocês a importância das outras áreas para você contextualizar sobre o tema da redação. Então, valoriza as outras áreas, a história, a filosofia, a literatura, a sociologia, a biologia. As outras áreas do conhecimento, na verdade, vai ser o seu suporte para você apresentar o repertório sociocultural. Um exemplo são as obras literárias, os livros, revistas, entrevistas, dentre outros.
tudo isso é capaz de contribuir para a construção do seu repertório sociocultural na redação. Então, vejam que use as obras literárias como analogia aos temas. Você pode pegar alguns livros e fazer essa analogia, essa comparação, essa metáfora com a situação do tema, ou então a questão da problemática da redação. Vejam que as obras literárias, ela apresenta diversas temáticas, desde a desigualdade social, preconceito, machismo, fome, miséria, dentre outros. Então, vamos tentar fazer essa comparação das obras literárias como um recurso para construir o nosso repertório sociocultural. Eu coloquei aqui um exemplo de algumas obras literárias e que vocês podem, dependendo do tema, aproveitar essas obras e construir a argumentação de vocês, construir o repertório sociocultural. Por exemplo, temos aqui a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, uma obra muito conhecida, e que essa obra ela vai tratar, né, a questão da desumanização que a seca promove, a miséria causada pela seca, a exploração dos proprietários ricos, né, dali da região. Então, você pode utilizar essa obra dentro do seu desenvolvimento, do seu repertório sociocultural. Um outro exemplo é o Ateneu. Essa obra literária vai tratar o exemplo da questão do ambiente escolar, das relações interpessoais no ambiente escolar, a falta de empatia, até mesmo o bullying que ocorre nas escolas, o comportamento dos colegas em sala de aula. Tudo isso também você pode fazer uma analogia dependendo da temática da redação. Outra obra, Os que Bebem como Cães, de Assis Brasil, também é uma obra belíssima e você pode contextualizar ela porque ela é uma obra que vai retratar a questão da censura vivida no período da ditadura militar, né? Então você pode também utilizar isso como um repertório sociocultural. Temos aqui outra obra, Beira Rio, Beira Vida, também do autor Assis Brasil. É uma obra também bem importante, vai falar sobre a questão também da prostituição presente nos cais, né? Marca a geração de mulheres, o sofrimento das mulheres em tentar sair dessa condição, oferecer uma vida melhor para suas filhas, mas acaba que o sistema, o meio em que elas vivem, acabam limitando com que elas saiam dessa condição, esse sufocamento do sistema, a questão da marginalidade, a pobreza, o preconceito também é bem latente nessa obra. Então vejam que só aí você tem vários temáticos que você pode correlacionar com o tema. E temos aqui também um exemplo, a obra O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, também uma obra bastante conhecida, né? E essa obra vai falar a questão da denúncia, da exploração e as péssimas condições de vida dos moradores. Então, pessoal, vejam que o repertório sociocultural, você pode utilizar os seus conhecimentos da literatura, os livros que você já leu, para embasar a sua redação. Coloquei aqui também no slide outros exemplos que você pode aproveitar para ser pontuado na competência 2. Veja que a competência 2 é compreender a proposta e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Então, essas várias áreas do conhecimento pode ser um fato histórico, filmes, documentários, livros. Também aqui, a competência 2, você pode aproveitar as áreas do conhecimento, uma obra, uma tela, uma pintura. Veja que aqui no slide tem a pintura de Tarsila do Amaral. Eu coloquei aqui uma imagem para lembrar vocês sobre a Constituição, né? A Constituição de 1988. Temos alguns pensadores, nós temos educadores, Paulo Freire, temos sociólogo, Bauman, alguns pensadores, Locke, Rousseau, temos aqui o Charles Darwin, temos a Organização Mundial das Nações Unidas. Todos, vejam que são áreas
né, diferentes que você pode trazer para a sua redação, para que você consiga construir e fazer uma analogia histórica, crítica do tema da redação com uma outra área do conhecimento. E aí você pode também utilizar aqueles fatos históricos que são bem conhecidos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Industrial, Iluminismo, a Semana de Arte Moderna, a Declaração de Salamanca. Eu coloquei como exemplo esse para vocês depois darem uma olhadinha na internet e tentarem compreender melhor como trazer essas áreas para dentro do texto de vocês. E aqui vamos falar sobre a introdução da redação. Algumas dicas de como construir uma introdução. Vejam que o parágrafo de introdução ele tem que ser bem estruturado e bem construído. É importante você iniciar ele contextualizando sobre o tema, com uma outra área do conhecimento. E você precisa apresentar a sua tese, que na verdade é a opinião do autor do texto acerca do tema proposto. A tese, na introdução, ela precisa ser apresentada e ela vai ser desenvolvida ao longo dos parágrafos de desenvolvimento. Então, nós vamos ter aqui um pequeno esquema que vocês podem seguir na introdução de 3 grandes fatores: apresentar um repertório sociocultural, depois apresentar sobre o tema proposto e apresentar a tese, que é a opinião do autor perante ao tema. Vamos ver aqui um exemplo, uma análise. Eu coloquei aqui o parágrafo de introdução de uma redação e essa redação ela está disponível na internet, é de livre acesso. E essa redação ela vai falar sobre o tema manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos ler a introdução. A Revolução Técnico-Científica Informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas. É imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então, pessoal, veja que a redação da aluna, o parágrafo de introdução foi bem construído, muito claro, e ela apresenta este esquema. Ela apresenta o repertório sociocultural, que ela trouxe um conhecimento dela, um conhecimento histórico, a Revolução Técnico-Científica, iniciada na segunda metade do século XX. Então, ela teve essa maturidade de trazer esse conhecimento sociocultural, ela apresentou sobre o tema, né, falou a questão da manipulação, da questão dos usuários realizado pelas empresas e apresentou uma tese, uma opinião. Então, é preciso alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Então, vejam que ficou um parágrafo introdutório muito bom. Vamos para uma segunda análise. Esta outra análise, também com a mesma temática, vamos ler. Em sua canção pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados uma conjuntura atual, apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação de comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Veja que a redação da aluna apresentou também aquele esquema que nós estamos discutindo. Ela apresentou esse pequeno esquema no parágrafo de introdução.
repertório sociocultural. E eu pergunto para vocês, qual foi a área que ela utilizou para construir o repertório sociocultural dela? Vejam aqui pelo parágrafo que ela utilizou uma área artístico-musical. Ela utilizou uma canção, né, do cantor Gilberto Gil para embasar sobre a temática da questão do controle de dados na internet. E no finalzinho do parágrafo de introdução, ela diz que é preciso uma seleção prévia desses dados e isso precisa de um olhar mais crítico para enfrentamento. Então vejam que também uma introdução muito boa, que ela utilizou isso, iniciou com um repertório sociocultural, adentrou dentro do tema e, por fim, apresentou um ponto de vista que possivelmente vai ser seguido durante todo o seu texto. Então, vocês precisam fazer isso. Aqui, nós vamos também fazer uma análise de um parágrafo de introdução sobre o tema que foi apresentado no vídeo da nossa primeira aula. O tema foi Aumento do lixo, causas e impactos para o meio ambiente. Vamos fazer essa análise? Vejam aqui um exemplo também de uma redação. E vamos ler. No filme Wall-E, o futuro do planeta Terra é apresentado como um lugar totalmente inabitável aos seres humanos, restando apenas um robô coletor e alocador de lixo, numa imensidão de resíduos deixados pelas gerações passadas. Nesse cenário, uma tripulação vive isolada no espaço há pelo menos 700 anos, impossibilitada de retornar devido à toxicidade e falta de oxigênio. Analogamente, o Brasil vivencia um período de descaso quanto à finalidade dos resíduos produzidos, podendo levar a uma situação semelhante ao filme, dentro de alguns séculos. Fundamental é, desta forma, compreender que a reciclagem do lixo tem um papel fundamental na manutenção da vida e dos recursos naturais do planeta. Vejam que a redação do aluno ou da aluna apresenta também aquele esquema. Veja que ele inicia o seu parágrafo de introdução com um repertório sociocultural. E ele conseguiu uma boa nota nesta redação. O repertório sociocultural que ele apresenta, ele trouxe um filme, trouxe o cinema para dentro do seu texto, um filme Wall-E. Vocês já assistiram esse filme? É um filme muito bom, eu recomendo vocês assistirem. E ele teve essa maturidade, essa criticidade de trazer o filme que ele assistiu e correlacionar o filme com o tema, com a proposta da redação, que é o aumento do lixo. E ele faz isso com muito sucesso, né? Ele apresenta, faz essa reflexão sobre o tema e apresenta a tese, que a tese, a opinião dele, que possivelmente também vai ser seguida ao longo do texto, a tese é no finalzinho do parágrafo de introdução, ele apresenta que nós precisamos compreender que a reciclagem do lixo tem um papel fundamental, né, para a manutenção da vida e dos recursos naturais. Então, ficou um parágrafo introdutório excelente. Então, pessoal, façam isso, façam esse esquema no parágrafo de introdução, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir uma boa pontuação. E vamos fazer essa última análise do parágrafo de introdução. Aqui é uma outra redação. Vamos ler. Após os anos de 1950 no Brasil, com o avanço da industrialização, houve um aumento do consumo e, consequentemente, crescimento da quantidade de descarte. Diante disso, nota-se que a precariedade da questão do lixo no país se deve principalmente à inoperância das políticas públicas, que, aliada ao constante consumo, prejudica o progresso da sociedade. Pode-se perceber que a dificuldade na questão do lixo no Brasil é resultado da insuficiência dos projetos governamentais existentes. E aí, pessoal, pergunto para vocês. Conseguiram também identificar? Acredito que sim, né? Vocês conseguiram identificar o repertório sociocultural apresentado na redação, na introdução. Ela apresenta uma área
a história, ela traz um conhecimento histórico, ela ou ele traz um conhecimento histórico para dentro do seu texto, que diz: após os anos de 1950 no Brasil, o avanço da industrialização acarretou o aumento do consumo e, consequentemente, o crescimento da quantidade de descarte. E aí ela apresenta o tema, que é o aumento do lixo, e isso gerou a precariedade da questão do lixo no país, apresentou o tema. E no final do parágrafo de introdução, ela pressupõe a tese a ser seguida. Percebe-se a dificuldade que o Brasil tem com lidar com a questão do lixo. E isso é resultado da insuficiência dos projetos governamentais existentes. Então, ela vai defender esse ponto de vista, ela ou ele vai defender esse ponto de vista ao longo do seu texto. Então, fica uma dica para vocês seguirem o parágrafo de introdução baseado nesse esquema que eu estou apresentando. Repertório sociocultural aliado ao tema proposto e uma apresentação do ponto de vista, que é a sua tese. Eu tenho certeza que se vocês fizerem esse esquema no parágrafo de introdução, vocês vão conseguir concluir a redação de vocês com êxito e tirar uma boa pontuação na redação do Enem. E finalizando a nossa aula, eu tenho aqui uma proposta de redação para vocês produzir. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Ensino à Distância no Brasil. Então, essa é a proposta de redação. Vocês vão produzir o texto de vocês, simulando a prova de redação do Enem. Façam essa redação em casa, tenham concentração, procurem um ambiente apropriado e façam essa produção de texto, baseado nos esquemas apresentados ao longo dessa aula, baseado também nas dicas que eu mostrei para vocês no vídeo da aula 1 de redação. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir melhorar o texto de vocês ao longo dessa prática. Vocês vão, então, produzir uma redação sobre ensino à distância no Brasil, baseada em 2 textos motivadores. O texto 1, Educação à Distância. Vocês vão encontrar neste link que vocês podem acessar na internet, em casa, e vocês vão também ler o texto motivador 2, 3 principais desafios da educação à distância no Brasil. Esses 2 textos motivadores estão disponíveis na internet, basta vocês acessarem através do link. Esse link vai estar descrito na legenda abaixo do vídeo no canal, no nosso canal, tá bem? Dica, pessoal, antes de vocês começarem a escrever a redação, vocês vão ler os textos motivadores mais de uma vez, vocês vão fazer aquele projeto de texto, que eu gosto muito de chamar esquema, em uma folha rascunho, da mesma forma como a gente discutiu no início dessa aula, desse vídeo, e depois que vocês vão começar a produzir a redação de vocês. Eu tenho certeza que depois que vocês seguirem esse percurso, vocês vão construir uma redação, vocês vão construir um texto melhor. E encerrando a nossa aula, aqui são as referências utilizadas para construir os slides. E vamos terminar a nossa aula com uma poesia, Braulio Bessa, Poesia com Rapadura. Vamos ler. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor, siga em frente a caminhada, saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Então, eu espero que nessa caminhada, que está sendo às vezes pesada no sentido de tudo isso que estamos passando, mas tenha fé, tenha esperança que nós vamos conseguir superar essa situação que estamos enfrentando juntos. Fique em casa, até breve e bons estudos!